Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e hoje eu estou aqui para estender um pouco o assunto do último vídeo, que você pode ver aqui no cardzinho, falando sobre essa situação da Crunchyroll. Depois daquele vídeo eu recebi uma enxurrada de comentários levantando algumas questões interessantes até, e eu percebi que valia a pena trazer um outro vídeo falando sobre essas questões e explicando mais a fundo alguns pontos sobre essa situação com a Crunchyroll. É claro que eu vou ignorar todos os comentários dizendo coisas como "Nunca que eu vou pagar pra ver animes! Certeza que o Crunchyroll tá pagando o Alexandre pra ele falar isso! Nossa, mas você consumia pirataria, você com certeza já comprou um jogo pirata de PS2 e agora você está sendo hipócrita!" Acho que não preciso perder tempo respondendo isso, né? Acho que vocês conseguem passar por cima dos comentários, vocês são inteligentes, eu confio em vocês. Então, tirando os comentários dessas crianças birrentas, eu percebi que tinha muitos tópicos relevantes sendo ressaltados entre várias pessoas. Então, depois de ler bastante comentários, eu separei os tópicos que mais vieram à tona, que mais pessoas levantaram, e eu acho que vai ser bacana fazer um vídeo falando sobre isso, eu acho que vai complementar bastante o assunto. Primeiramente, a questão que provavelmente teve mais comentários sobre: propriedade intelectual não existe. Eu não esperava que a gente fosse entrar nesse assunto, mas pelo visto foi um tópico relevante dentro dessa situação, então eu vou abordar aqui. Primeiramente, eu vou tentar contextualizar todo mundo que não faz ideia do que é isso, de forma bem rápida, o que essas pessoas estão comentando. Dentro do anarcocapitalismo, que provavelmente essa galera toda defende, propriedade intelectual não existe porque propriedade só é aplicada sobre coisas escassas, coisas limitadas. Coisas artísticas como música, anime e tudo mais, podem ser copiadas infinitamente que não vai afetar ninguém e o dono original não vai ficar sem aquilo. Então não existe propriedade sobre esse tipo de coisa, e dentro do anarcocapitalismo, pirataria não é crime, você pode literalmente duplicar isso quanto quiser e jogar de graça na internet. Bem resumidamente é isso. Mas vocês podem procurar sobre isso, quem tiver interesse, procura na internet, é muito fácil de achar. E se vocês querem uma opinião pessoal, eu acho ideal grande parte da proposta do ANCAP, mas a partir do momento em que muitas coisas dependem da moral das pessoas, eu acho que isso não funciona. Nesse próprio caso de propriedade intelectual, pelo que eu saiba, desculpa se eu estiver errado, a indústria ainda funcionaria e não estaria um caos absurdo pelas coisas poderem simplesmente serem jogadas sem direitos autorais, puramente pela moral das pessoas de continuar consumindo o certo e manter o mercado vivo. Eu não acho que isso aconteceria. A Crunchyroll tomou uma ação mínima contra isso, uma porrada de gente louca, nunca vou pagar pra ver anime. Então, sabe... Inclusive, as leis de direitos autorais não vão contra a minha ética. Mas enfim, fiquem à vontade para tentar me convencer nos comentários. Eu não sou uma pessoa que entende muito disso, mas eu acho curioso, eu acho interessante saber sobre. Então, quem quiser abordar esse tema nos comentários, fique à vontade, vou até achar legal. Agora, essa situação dentro da questão da Crunchyroll. Algumas pessoas ficaram decepcionadas com o meu vídeo porque eu não entrei nessa questão de propriedade intelectual, eu não rebati argumentos sobre isso pra defender a Crunchyroll. Eu só disse que a Crunchyroll tá certa porque ela tá na lei, ponto. E uma galera gigante veio comentar sobre esses princípios de propriedade intelectual não existir. E eu venho aqui dizer pra vocês que eu não abordei nada sobre isso no vídeo, porque o meu vídeo era sobre a polêmica da Crunchyroll, que não tem absolutamente nada a ver com os princípios de propriedade intelectual. Quer dizer, é claro que a situação envolve isso, é um tema paralelo. Você pode, obviamente, usar essa questão da Crunchyroll para debater esse assunto. Mas o caso da Crunchyroll, as ações que a Crunchyroll tomou, só virou essa treta, só se tornou uma polêmica por causa dos otaquinhos fazendo birra e reclamando que eles não têm que pagar pra ver anime porque tá fora da zona de conforto deles. Essa questão sobre propriedade intelectual não existir e os princípios ANCAP não tem nada a ver com isso. Não foi isso que fez essa situação da Crunchyroll ser polêmica. Eu posso inclusive contar pra vocês como foi toda a minha introdução nesse assunto antes de fazer aquele vídeo. Eu vi alguns comentários de umas pessoas revoltadas com a Crunchyroll no Twitter, fui buscar sobre, entendi o que aconteceu, o que a Crunchyroll fez, e eu fui procurar mais ver o que as pessoas estavam falando pra eu poder comentar no meu vídeo. Logo eu cheguei naquela publicação que eu li no último vídeo, da AnimeXTX, e ela não fala nada sobre propriedade intelectual. Ela tá apenas fazendo acusações infundadas sobre Crunchyroll. Eu li todos os comentários daquela publicação, eu não posso nem trazer à tona agora porque eles excluíram ela, mas eu li os comentários daquela publicação e não tinha ninguém falando sobre propriedade intelectual, não tinha ninguém falando sobre por que não devia existir lei de direitos autorais. As pessoas estavam simplesmente fazendo birra. Nossa, não tenho que pagar pra ver anime, eu já pago por internet. Eu adorei essa. Eu já pago por internet, por que eu tenho que pagar por anime também? Era só gente realmente doida. Eu ainda dei uma olhada em matérias que alguns portais fizeram, por exemplo, Mais de 8.000 fez uma matéria sobre isso, falando sobre pirataria e não abordando nada sobre essa situação dos ANCAP. Teve um artigo interessante também no portal J-Box, falando sobre como a Crunchyroll não tomou nenhuma medida legal e falando sobre essa situação. Alguns vídeos surgiram também, como o da Gabi Xavier, por exemplo, que é um vídeo muito bom, quem quiser ver, vai lá. Ela abordou todo esse assunto e, novamente, nada sobre propriedade intelectual. E por fim, eu ainda dei uma olhada mais a fundo naqueles comentários do Twitter e vi que tinham muitos perfis
realmente dedicados contra Crunchyroll, vai tomar no cu Crunchyroll, anti-Crunchyroll, esse tipo de coisa. E eles puramente revoltados com as ações da Crunchyroll, apenas por birra mesmo. Ou seja, mesmo procurando sobre o assunto, você não chegava a debates de ANCAP ou de propriedade intelectual. Não foi isso que foi relevante para a polêmica. Novamente, é claro que você pode falar sobre isso, é uma oportunidade boa para trazer esse assunto, mas não foi isso que fez a polêmica. A polêmica da Crunchyroll não é sobre isso. Então, logo, não faz sentido eu abordar isso no vídeo. Eu nem vi, como eu acabei de falar, nada sobre propriedade intelectual ou esse tipo de tópico. Quando eu fui procurar sobre essa situação do Crunchyroll, logo não tinha por que eu abordar isso no vídeo. A polêmica da Crunchyroll não era sobre isso, meu vídeo não era sobre isso. Então quando eu fiz esse vídeo e recebi um monte de comentário dizendo propriedade intelectual não existe, é libertário, que não sei o que, eu... Caramba! Calma, gente! Vocês estão indo um pouquinho longe. É como se eu tivesse feito um vídeo falando qual estrogonofe é melhor, frango ou carne. E nos comentários vocês viessem dizendo não, é tudo errado porque veganismo é correto, go vegan. What the fuck? É claro, é relacionado, carne, veganismo, pirataria, propriedade intelectual, tá relacionado, mas o tópico não é esse. O meu vídeo foi puramente para dizer qual é o melhor estrogonofe de carne ou de frango. Não importa o que eu penso, o que as pessoas pensam sobre veganismo. Por sinal, eu super apoio o veganismo, é uma das causas mais subestimadas, as pessoas falam um monte de merda sobre sem nem saber do que se trata. Mas isso não vem ao caso. O vídeo não é sobre isso, a questão não era essa, vocês foram muito longe. Então é natural que eu não fosse abordar esse assunto para falar sobre a Crunchyroll. Está certa, ela está legalmente certa, independente do que você pensa sobre propriedade intelectual. Esse é o vídeo. Essa, na verdade, é a polêmica inteira sobre isso, é sobre isso que as pessoas estão falando. Um exemplo interessante sobre isso é uma situação que aconteceu lá em 2011, 12, que o Sopa começou a tirar do ar Pirate Bay e Mega Upload, vocês lembram disso? Talvez alguns aqui se identifiquem comigo, mas naquela época eu fiquei revoltado com eles. Eu fiquei doido com isso acontecendo. Agora, eu fui contra eles porque propriedade intelectual não existe e direitos autorais estão errados. Não. Eu fui contra eles porque eu gostaria de dizer que eu tinha 11 anos, mas na verdade eu já tinha uns 16. Mas eu fui contra eles por pura birra, porque eu não queria sair dessa zona de conforto, eu não queria perder meu site de download, porque era o que eu estava acostumado a fazer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Eu só espero que as pessoas não tenham 16 anos, né? Eu tenho vergonha do meu passado. Mas as pessoas estão putas, isso virou polêmica, puramente porque as pessoas estão fazendo birra sobre isso. Não é porque tem um lado de uma galera ANCAP contra a Crunchyroll de forma nenhuma. Bom, é isso, espero que eu tenha entendido. Ainda um pouquinho nesse assunto, eu recebi muitas questões porque eu tava falando que a Crunchyroll tava certa porque ela tava na lei. Era basicamente isso. E essa galera toda me questionou. Alexandre, você baseia o seu senso de correto e incorreto pelo que tá na lei? Você seria a favor da escravidão também porque tava na lei? Então, não. Eu, inclusive, sou a favor de coisas que são proibidas, como, por exemplo, aborto e maconha. Eu acho a coisa mais estúpida do mundo isso não ser legalizado. Então é claro que eu não baseio o meu senso de correto ou errado pelo que tá na lei. A questão é que a gente vive sob essas leis e a Crunchyroll tá agindo de forma completamente correta, legalmente nesse caso. O meu vídeo não é sobre a Crunchyroll estar certa dentro do seu ideal, e sim sobre ela estar legalmente correta. As pessoas estavam revoltadas com a ação que a Crunchyroll estava tomando contra os sites, e a gente explicou que eles estão certos pela lei, estavam explicando assim assado, tentando convencer as pessoas. O nosso intuito não era trazer filosofia anarcocapitalista sobre propriedade intelectual, cara. Inclusive, como eu falei, eu sou a favor da legalização do aborto. Só que se eles chegam e fecham uma clínica, eu não vou chegar e fazer uma revolta dizendo que eles estão errados em fazer aquilo. Por que eu vou ficar puto com esse grupo que fechou essa clínica? O aborto é proibido na nossa sociedade. Na nossa sociedade não, é no Brasil, esse país maravilhoso. Então não tem como eu ficar contra essa galera que fechou essa clínica porque eles estão legalmente corretos, independente do que eu penso sobre aborto. A Crunchyroll, inclusive, só tomou ações contra sites que estavam copiando as legendas deles e lucrando. Eles nem mexeram com as fansubs ainda estão aí. Então, dentro da minha analogia, é como se eles nem fechassem todas as clínicas de aborto. Eles fecharam as clínicas de aborto que estavam fazendo abortos ilegais e ainda contrabandeando armas. Sabe? As que estavam mais erradas. Então assim, você pode ter os ideais que você quiser e lutar pelo que você quiser, mas não é esse o caso, a polêmica não é sobre isso. Inclusive, eu tenho um amigo que é ANCAP e ontem a gente tava conversando e pensando, pô, ele deve estar super contra a Crunchyroll, tá ligado? E quando a gente perguntou, ele respondeu, não, a Crunchyroll tá certa dentro da nossa situação atual. Ele foi super lúcido, cara, e soube interpretar a situação, era isso que eu queria de vocês. Mas sempre vai haver pirataria, ela está se desenvolvendo muito e vai prevalecer. Eu recebi alguns comentários assim. E eu queria que você, por favor, me explicasse onde que a pirataria está se desenvolvendo muito. A época do PS2 era só pirataria. Eu, inclusive, nunca vi um jogo original de PS2. Hoje a gente só compra o original, eu só vejo gente negociando e procurando promoções para comprar os jogos. Anos atrás era só gente falando, baixa essa série, baixa esse filme. Hoje em dia, olha na Netflix, tá lá na Netflix. Antes era só baixei essas músicas, nossa, e mule, os caralho. Agora só se ouve de Spotify. Então,
não sei onde que a pirataria tá prevalecendo, não. Mas isso nos leva a um ponto interessante. Eu não falei sobre isso no vídeo porque o vídeo não é sobre isso. Mas a pirataria tem um papel muito importante por existir. Não só porque ela foi muito importante para introduzir uma quantidade absurda de gente nessa indústria. Por exemplo, quem é que não começou a ver anime porque tava baixando de fansub? Sabe? Na verdade, a gente ainda baixa de fansub. Mas também porque pirataria, mesmo que de forma ilegal, é uma concorrência muito forte para os serviços legais. Eu imagino que a gente só se desenvolveu até chegar a esse ponto, com vários serviços absurdamente práticos e baratos, como Spotify, Netflix, Crunchyroll, porque havia pirataria. Então eles tinham que arranjar uma forma de combater a pirataria, uma forma prática e inteligente de lidar com a situação. E nós chegamos a isso, evoluímos. Então a pirataria existir é uma coisa boa de certa forma. A questão é que ainda assim o Crunchyroll tem direito de tirar os sites do ar. Mas é claro que eu reconheço como a pirataria fez a gente crescer e é uma concorrência muito positiva, mesmo que ilegal. Crunchyroll, inclusive, provavelmente só existe porque existe pirataria, sabe? Mas a Crunchyroll tirou do ar sites com catálogos muito melhores do que a dela. Isso é injusto. Tinha muita coisa que não tem na Crunchyroll nesses sites. Então, mas isso não foi culpa da Crunchyroll. Tudo que eles fizeram foi chegar pro site e propor alguma mudança, porque eles estavam literalmente roubando as legendas da Crunchyroll. Os sites que não viram propósito em continuar existindo sem os animes da Crunchyroll simplesmente desistiram, como o Anime Telecine. Os sites que preferiram manter as políticas ou ignoraram a Crunchyroll, obviamente foram derrubados. E nós tivemos um modelo ideal, que foi a Punch Fansub, que se adaptou. Os animes estão disponibilizados lá, só que os que são da Crunchyroll você vai ter que assistir pela Crunchyroll, e os que não são, eles estão disponibilizando e até vão focar mais nesses, o que é muito bom, inclusive, pra gente, pra todo mundo. A Punch tomou uma atitude maravilhosa, cara. Eles se adaptaram, e agora foi até positivo pra todo mundo isso, porque eles vão focar em fazer séries que não tem na Crunchyroll, então você vai ter uma variedade maior de coisas. Então os sites se recusarem a parar de roubar as coisas da Crunchyroll, não foi culpa da Crunchyroll. Os sites não querem se adaptar como a Punch fez. Então assim, se você tá reclamando que algum site com catálogo maior foi fechado, saiba que a culpa é do próprio site. A equipe da Crunchyroll entrou em contato com algum desses sites para discutir a possibilidade de entendimento mútuo que beneficiassem ambos os lados, mas a maioria preferiu manter a política atual. Então a Crunchyroll resolveu entrar na justiça para remover os sites da internet. Inclusive eu falei no vídeo que a Crunchyroll tinha 80% do anime que tem toda a temporada no catálogo, só por achismo mesmo, chutei, e as pessoas riram e acharam um puto exagero meu, mas eu fui verificar os animes dessa temporada. E, é sério, você pode ver, tipo, quase tudo tá lá na Crunchyroll. Mas foi super injusto a Crunchyroll forçar a gente a assistir pelo site deles que tem uma qualidade muito pior do que a dos sites que eles derrubaram. Os sites que eles derrubaram usavam exatamente as mesmas legendas que eles. É sério, eles literalmente copiavam as legendas e colocavam lá. A Crunchyroll não tocou nas fansubs, que é, inclusive, como eu falei antes, a pirataria que tem uma concorrência positiva. Ela tirou os sites que, por exemplo, Anime Telecine, basicamente só servia pra burlar o premium do Crunchyroll. Porque a Crunchyroll soltava o episódio, eles pegavam e soltavam no mesmo dia com a mesma legenda pra você baixar de graça. Então assim, eu apoiei completamente o que a Crunchyroll fez. E a Crunchyroll é uma grande hipócrita porque no início eles também eram um site pirata. Isso aí já é comentário do nível da galera que quer atacar o Felipe Neto pegando coisas de 7 anos atrás, sabe? Gente, não importa como a Crunchyroll começou, eles poderiam ter começado contrabandeando armas. Eles atualmente são uma empresa que detém os direitos de exibição. Agora eles estão na lei. Não importa como eles começaram. As coisas mudam, as pessoas evoluem, as empresas também. Então, por favor, eu achei esse comentário quase no nível daqueles idiotas lá que eu comentei no início do vídeo. Quase que eu não pego isso aqui pra comentar porque eu acho bem estúpido. Mas, né, decidi dar um ponto aí. Agora, eis um ponto interessante. Eu falei no meu vídeo que era legal você assinar Crunchyroll, que você ajuda a indústria, pensa nisso como se você estivesse financiando o próprio hobby, sabe? E as pessoas levantaram um tópico de que serviço de stream não ajuda muito em lucro a indústria japonesa, que isso é uma coisa mais fechada do próprio país. Pra começar, que isso não é verdade, vocês podem procurar registros, a Crunchyroll realmente gera lucro sim para a indústria japonesa de anime. É claro que não é uma fonte de lucro principal. TV, venda de Blu-ray, merchandising, isso gera muito mais lucro para a indústria e movimenta muito mais o mercado. E você usar isso para se defender é basicamente você dizer, já que o serviço de stream não é um dos meios de lucro principal da indústria de anime, eu vou contribuir com nada. Além do mais, mesmo que os serviços de stream não sejam a maior engrenagem da indústria de anime, eles ajudam muito de forma indireta também, através de divulgação. A Crunchyroll exibe um monte de anime e deixa eles populares. As pessoas podem conhecer, gostar e inclusive comprar um mangá daquilo, comprar uma figure, comprar um Blu-ray. Isso tudo ajuda a indústria japonesa. Toda venda de Blu-ray e merchandising oficial que sair pro mundo é lucro para a indústria japonesa. E a Crunchyroll indubitavelmente ajuda muito nesse papel. E além disso, ainda uma terceira questão, mesmo que a Crunchyroll não tivesse nenhuma conexão com a indústria japonesa, ainda é viável você assinar a Crunchyroll para ajudar a indústria de anime local, no seu país. Populariza o nicho, expande essa cultura.
e consequentemente seu hobby vai ser muito mais valorizado, muito mais reconhecido. Assinando o Crunchyroll você ajuda assim não só a indústria de anime japonesa, como a local. É uma coisa muito boa, foi por isso que eu incentivei vocês a assinar Crunchyroll. E não, eu não estou sendo pago pela Crunchyroll, para com essa ideia idiota. Inclusive gostaria de ser pago, Crunchyroll, se estiver vendo isso aí, algum representante quer fazer um anúncio aí, bora lá, mano. Me dá dinheiro. Mas Alexandre, que hipocrisia sua! Você defendia as fansubs e você falava tão bem das fansubs, agora tá defendendo o Crunchyroll? Eu recebi alguns comentários desses no vídeo, e eu queria entender o que tem a ver. Por que se eu defendo as ações legais da Crunchyroll, tô automaticamente falando que as fansubs são terríveis? Eu defendo as fansubs e eu inclusive falei no vídeo que eu vou continuar assistindo por fansubs porque eu gosto mais da qualidade deles. Mesmo assinando Crunchyroll, de onde vocês tiraram isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As fansubs ainda estão aí, vocês podem assistir pelas fansubs. Eu só incentivei vocês a assinarem Crunchyroll por conta desse fato que eu acabei de trazer à tona aqui. Agora eu vou ler um comentário que eu achei muito bacana. Tiveram muitos comentários e foi através deles que eu escolhi essas questões para trazer aqui no vídeo, que são as que eu achei relevantes. E esse comentário trouxe questões tão interessantes, ele foi tão respeitoso, falou tão bem, que eu achei muito legal. E eu vou ler aqui o comentário do Diego Oliveira. O mercado em que o Crunchyroll atua só existe por causa dos sites piratas. Entenda que eles não oferecem um produto, anime, mas sim um serviço, streaming. Se o serviço deles é uma bosta e eles preferem atacar a comunidade em vez de investir na melhoria dos serviços, eles sofrerão repercussão negativa. Muito bem pontuado, Diego, é exatamente isso. A Crunchyroll está oferecendo o serviço de streaming e se o serviço deles não é bom, naturalmente as pessoas vão preferir a versão pirata. A questão é que a Crunchyroll não tirou do ar, como você disse aqui, atacou a comunidade. As fansubs estão aí ainda, oferecendo um serviço diferente, mesmo que ilegal. Você pode preferir esperar um pouco mais para ter os episódios com qualidade maior das fansubs, inclusive eu faço isso. A Crunchyroll não mexeu com essa galera. A Crunchyroll tirou o pessoal que puramente, como eu já disse, roubava as legendas dele. Era basicamente uma forma de burlar o premium do Crunchyroll, porque era exatamente o mesmo serviço do Crunchyroll sendo disponibilizado de graça. Eles nem tinham, na verdade, um player ou uma coisa melhor. Era literalmente um download em servidores públicos. Eu poderia fazer uma coisa dessa. Então a Crunchyroll não eliminou serviços melhores que o dela. A Crunchyroll só exigiu mudanças nos sites que literalmente roubavam o serviço deles. No ANCAP isso ainda seria permitido. Os sites literalmente copiarem a legenda do Crunchyroll e tudo mais. Mas esse não é o tópico, eu já falei sobre isso. Então a Crunchyroll tomou uma atitude muito ideal mantendo a concorrência, mesmo que pirata, que são as fansubs. Porque eles sabiam que se eles tirassem todos esses sites e tentassem monopolizar só eles, ia sofrer uma repercussão muito negativa, como inclusive você falou aqui. Então eles foram muito inteligentes. Vamos continuar com o comentário dele. Quem tem como pagar, paga. Quem não tem como pagar, baixa pirata. Qualquer pessoa que tenha a condição de pagar vai preferir assinar o serviço pela facilidade de acesso ao conteúdo. Essa parte eu discordo. Porque, como eu disse, os sites que a Crunchyroll tomou uma ação literalmente copiavam deles. Era só pra burlar o premium deles. Logo, as pessoas que tinham acesso a esse site não tinham por que pagar a Crunchyroll, mesmo tendo condição pra isso. É claro, a Crunchyroll tem muitos assinantes, algumas pessoas ainda preferem assinar a Crunchyroll mesmo assim. O ponto é que uma grande quantidade de pessoas que tem condição de pagar a Crunchyroll provavelmente não estava assinando por causa de sites como esses. E não é um site, novamente, que oferece um serviço diferente, que oferece algo a mais ali. Eles não têm identidade nenhuma, é literalmente uma chave para desbloquear o premium do Crunchyroll. Então eu não acho que o que você falou esteja errado, mas não se aplica, na minha opinião, ao Crunchyroll. Por exemplo, Netflix, se você quiser ver uma série, um filme que tem Netflix, você vai ter que se fuder e baixar em torrent, aquele site que esconde o link pra cacete, tem um monte de pop-up, um monte de anúncio, tá? Acho que até você pegar um vírus ou qualquer coisa, enquanto a Netflix é só ligar e fácil. E ainda assim vai ser um grupo de pessoas que fez uma legenda, eu tenho quase certeza que eles não ripam na Netflix pra botar lá, como esses sites faziam com a Crunchyroll. É da comunidade de animes piratas que surgem os consumidores de Crunchyroll. Não só isso, como é dela que também surge a mão de obra para fazer as legendas. É a partir do material pirata que sobrevivem as editoras que publicam mangá, pois é da popularidade daí que eles decidem quais títulos traduzir. Atacar os sites de anime pirata é acabar com toda a base de todo esse mercado em que o Crunchyroll espera lucrar. Ok, essa parte não tá certinha mesmo. Então, obrigado pelo seu comentário, Diego Oliveira. Foi muito interessante os pontos que você levantou, embora eu realmente acho que eles não estejam corretos pelos motivos que eu já esclareci aqui, contra-argumentei. Muito obrigado, na verdade, a todo mundo que fez comentários decentes como esse, que trouxeram pontos relevantes. E os outros comentários fazendo birra, por favor, só se poupem. Bom, gente, então acho que é isso. Eu falei, pelo menos, de todos os tópicos mais relevantes que as pessoas trouxeram pra mim, me questionando. Falei sobre o ANCAP, propriedade intelectual, a galera do stream e tudo mais. Então eu espero que esse vídeo satisfaça mais de vocês e vocês tenham entendido, tenha esclarecido muito mais a situação. Eu entendo que muitas questões eu não abordei, então fiz questão de fazer outro vídeo para abordá-las. Então obrigado a vocês que trouxeram todas essas questões através desse debate
que a gente, tá vendo, chega a algo maior. Eu fiz um outro vídeo falando sobre coisas que eu nem pensei em falar no outro vídeo, que eu achei que não era necessário, mas foi interessante trazer aqui essas questões. Garanto que muitas pessoas mudaram de opinião ou aprenderam alguma coisa, pelo menos. Então, é claro, fiquem à vontade para comentar mais pontos ou trazer mais questões à tona. Galera do ANCAP, se quiser tentar me convencer, fica à vontade também, eu acho interessante. Bom, gente, obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Me segue no Twitter e ajuda no Padrim, se você puder e quiser. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo, gente. Valeu!